17 está escrito: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Você pode se assentar, dando um glória a Deus e um aleluia. A gente sempre fica com muito temor, nervoso, estar neste altar. Então, olha, eu quero que você me ajude a pregar nessa noite, amém? Então, Deus, Ele sempre tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas. O Evangelho, ele é a novidade de vida. O Evangelho, ele é o novo de Deus que se apresenta todos os dias para mim e para você. Mas para que nós possamos receber o novo de Deus nas nossas vidas, nós precisamos estar conectados com aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos abrir mão daquilo que é velho, abrir mão daquilo que, não comporta mais nas nossas vidas, para que nós possamos receber e sermos renovados todos os dias. Quando Deus, Ele faz algo na nossa vida, Ele nos renova, para conter e preservar aquilo que Ele quer derramar sobre você. Deus, Ele nunca vai nos dar uma bênção para que ela se torne um fim em si mesmo, ou para que ela se perca. Se Deus te curou, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Se Deus, ele te abençoou de alguma maneira, é para que o nome dele, seja glorificado através de você. Tudo o que Deus me dá e tudo o que Deus te dá é para um propósito, revelar a glória dele, através de nós, em nós e através de nós. Mas para que o novo de Deus seja vivido por nós, nós não podemos estar com a mentalidade antiga. Então o Senhor, todos os dias, Ele transiciona a nossa mente para o novo. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas sobre nós a cada amanhecer. Ou seja, a cada amanhecer existe uma porção nova de Deus para as nossas vidas. A cada amanhecer existe uma renovação da nossa mente para que nós possamos estar conectados com as bênçãos do Senhor para aquele dia que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Então eu quero declarar que o Senhor, Ele está derramando sobre você uma porção de sabedoria, uma porção de unção, uma porção de maturidade. Deus, Ele está renovando a sua mente para que você receba o vinho novo e o óleo novo. Amém? Essa parábola que o Senhor contou, que Jesus falou do vinho novo, ela foi dita, no seguinte contexto. Os discípulos de João Batista, eles chegaram para Jesus e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Por que que nós jejuamos? Por que que nós seguimos essa tradição e os seus discípulos não jejuam? E Jesus rapidamente responde: porque não convém estar triste quando o noivo está na festa. Mas virão dias em que vocês jejuarão, porque o noivo não estará na festa com vocês. E aí ele emendou nessa parábola: não se derrama vinho novo em odres velhos. O que Jesus quis dizer, para aqueles homens, basicamente foi: aprenda a discernir o tempo. O método está certo, mas o tempo não. Nós precisamos aprender a discernir o tempo das nossas vidas. Nós precisamos aprender a discernir, os ciclos, a discernir as estações. Em Eclesiastes 8:5, a palavra diz assim: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo.
Muitas vezes nós não somos, eficaz naquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós não somos eficaz naquilo que está diante de nós. Muitas vezes nós não conseguimos ser eficaz em uma missão. Muitas vezes nós não conseguimos ser eficaz em algo das nossas vidas porque nós não estamos sabendo discernir o tempo. Muitas vezes nós queremos usar, métodos antigos em um tempo novo. Muitas vezes nós estamos até mesmo usando armas antigas nas batalhas novas que nós estamos enfrentando todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entender e estar conectados com o Senhor para que entendamos quais são as ferramentas corretas que Ele quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E para isso nós precisamos de intimidade com Deus. Não tem como nós ouvirmos a voz de Deus se nós não temos intimidade com Ele. Não tem como nós ouvirmos a voz de Deus se nós não gastamos tempo em sua presença. Não tem como nós ouvirmos Deus falar o que Ele quer para o próximo tempo da nossa vida, para o presente ou para o futuro, se nós não estamos interessados em ouvir aquilo que Deus tem para falar sobre nós. A maior prova disso é na batalha em que Josafá, ele vai com 300 homens lutar contra um exército enorme. E aí Josafá se prepara para a guerra, se prepara para a batalha como todo e qualquer soldado se prepararia, com as suas ferramentas de guerra, com as suas ferramentas, que os soldados usavam para aquela batalha. Mas aí Deus diz, Josafá, essa batalha não será você quem irá pelejar, mas o Senhor é quem pelejará essa guerra para você. Então nessa batalha, Josafá não precisou guerrear, Josafá precisou apenas colocar na linha de frente do seu exército homens adorando a Deus, homens clamando a Deus. E aí Deus enviou contenda no arraial dos inimigos e houve uma guerra entre eles. Ou seja, Josafá e o seu exército nem mesmo precisaram lutar. Eu quero te dizer que existem batalhas na sua vida que você muitas vezes está pelejando, que você muitas vezes está lutando, mas talvez essa era uma batalha de Deus. Mas talvez essa era uma batalha que o Senhor pelejaria por você. Então fique atento à voz de Deus sobre a sua vida. Fica atento, conectado aos sinais que Deus está te dando. Porque para a próxima estação existem pelejas, existem batalhas que você não precisará guerrear. O Senhor enviará contenda no arraial do inimigo e eles mesmo irão se matar e você não precisará lutar essas batalhas e você irá vencer. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor, com a sua palavra e com aquilo que Ele está falando para nós, para que nós possamos entender quais são as armas que nós devemos lutar. É natural um soldado se preparar para ir para uma guerra e levar, as suas ferramentas de guerra. Mas ele foi um homem que foi sensível a Deus. E o que ele levou para aquela batalha foi homens louvando e adorando ao Senhor. Foram harpas. Muitas vezes nós venceremos a nossa batalha com o nosso joelho no chão. Muitas vezes nós venceremos as nossas guerras adorando ao Senhor. Paulo e Silas estavam naquela prisão e o que fez sair daquele lugar não foi uma pessoa, um carcereiro, ir lá e abrir as chaves da prisão para que eles saíssem. Não!
O que os tirou daquela prisão foram, sabe, as suas vozes louvando a Deus, as suas vozes adorando ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles estavam, sabe, adorando a Deus, houve um terremoto e as cancelas e as portas das prisões, elas se abriram e eles foram libertos. Sabe, abra a sua mente para entender que as batalhas da sua vida você vencerá com os seus joelhos no chão. As batalhas da sua vida você vencerá em adoração. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes o testemunho dos meus filhos, sabe? E com a Clarinha, assim que ela nasceu, foi para a UTI, foi entubada e ficou entre a vida e a morte. Todos os dias era uma notícia difícil. Todos os dias era uma notícia ruim. Até que um dia eu decidi fazer algo diferente. Eu estava muito inexperiente naquela batalha. Eu estava tentando vencer, sabe, aquela batalha com as armas óbvias. Orando, mas confiando nos médicos, confiando no que os médicos poderiam fazer, confiando, sabe, no que os médicos poderiam intervir naquela situação e esperando uma boa notícia deles. Até que um dia de madrugada eu decidi me levantar e me posicionar. Diga para o seu irmão, posicionamento. E o meu posicionamento foi ir em direção à caminha dela, à UTI em que ela estava, à incubadora em que ela estava. Me ajoelhar naquele lugar, sabe? Sem me preocupar com o que as pessoas estavam pensando, sem me preocupar com o que as pessoas iriam achar de mim. E eu me ajoelhei naquele lugar, sabe? Levantei as minhas mãos e comecei a orar, a profetizar em alta voz. E daquele dia em diante foi um marco de boas notícias começando a chegar. Daquele dia em diante foi um marco, sabe, dos médicos trazerem uma boa notícia através de um posicionamento como uma autoridade sobre a vida da minha filha. Eu quero te dizer algo, sabe? Você é uma autoridade no lugar em que você pisa. Você é uma autoridade no lugar em que você anda. Você é uma autoridade no lugar em que você foi plantado. Pare de esperar que as coisas vão acontecer através das mãos do homem. Não, o Senhor quer um posicionamento seu. O Senhor quer que você abra a sua boca. O Senhor quer que você tenha fé. E o Senhor quer que você manifeste a sua fé no lugar improvável em que você foi plantado. Amém? Glória a Deus. Então aprenda a usar as armas espirituais. Muitas vezes nós estamos, sabe, carnais, agindo humanamente, agindo com a força do nosso braço. Não, eu quero te dizer que o que vai trazer a prosperidade sobre a sua vida, o que vai trazer, sabe, a unção de enriquecimento sobre você, muitas vezes não é somente na força do seu trabalho, muitas vezes não é somente diante do seu intelecto, não, mas é através da sua oferta no altar, é através da sua confiança em Deus, entregando aquilo que você tem, sacrificando os seus bens diante do Senhor, e isso vai gerar, sabe, uma prosperidade, uma abundância sobrenatural sobre a sua vida. Muitas vezes o que vai fazer você vencer um diagnóstico médico, você viver, sabe, e trazer a cura sobre o seu corpo, não é somente um remédio, não é somente, sabe, uma confiança em um relatório médico, não, mas é você fazer uma campanha diante de Deus, é você jejuar, é você decidir se posicionar, e o Senhor, Ele fará. Deus, Ele não faz a nossa parte, mas Ele
nos abençoa para que nós façamos a nossa parte. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Mas Ele não fará por nós, amém? Então aprenda a usar as ferramentas de batalha, as ferramentas de guerra que Deus quer te dar para essa nova estação. Então, os discípulos de João Batista, o que eles estavam apontando para Jesus, o que eles estavam questionando a Jesus, o que eles estavam querendo dizer para Jesus naquele momento era: nós fazemos todos os rituais da tradição judaica, sabe? Nós estamos cumprindo aquilo que é para ser cumprido, mas por que os seus discípulos não fazem aquilo? E Jesus responde para eles: mas vocês não estão entendendo o que vocês estão esperando. A vida toda já chegou. O que vocês estavam clamando a vida toda já está diante de você. Jesus estava falando: eu, o pão da vida, o enviado de Deus, já estou diante de vocês. Nesse momento não é necessário vocês usarem esse método, mas é necessário vocês se apropriarem da minha presença. Jesus estava diante deles e eles estavam usando ferramentas, sabe, embora corretas, mas no tempo errado. E para nós entendermos muitas coisas do mundo espiritual, nós precisamos estar com a nossa mente renovada. Eles estavam diante de Jesus, aquele em que eles estavam esperando, o Mestre, o Messias. Mas eles estavam diante dele se comportando como se o novo ainda não tivesse se manifestado. Não é que o novo vai chegar, o novo já chegou sobre a sua vida. Se aproprie, sabe, das promessas que Deus tem sobre você. Se aproprie daquilo que o Senhor está derramando sobre você. Não ache que um dia vai acontecer. Não, eu me aproprio hoje para que eu comece a me comportar hoje e receber hoje o que Deus tem para mim, amém? Muitas vezes nós pedimos, batemos, e aí Jesus vem, Jesus se manifesta, Jesus derrama uma bênção, mas nós perdemos o time, mas nós não nos apropriamos, porque muitas vezes a nossa mentalidade está preso àquilo que nós vivemos no passado. Ah, mas é porque em 1980 fizeram isso para mim, e aí eu não consigo me libertar disso. Ah, mas é porque um dia disseram que eu não seria capaz. Ah, um dia disseram que eu não conseguiria fazer. E aí você está vivendo do que um dia no passado disseram sobre você. E aquilo está atrapalhando o seu presente. Aquilo está atrapalhando o seu futuro, porque você não consegue andar na novidade de vida, porque você não consegue se mover em direção ao futuro extraordinário que Deus tem para você, porque você está preso ao passado, você está conectado ao passado. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: corte os vínculos com o passado. Corte o cordão umbilical com o passado. Eu sou o teu Deus e eu trago novidade de vida para você. E aí você tem o dom, sabe, de pregar. Você tem o dom de ministrar. Você tem o dom de cantar. Mas você não rompe no dom de Deus para a sua vida, porque um dia te criticaram, porque um dia falaram mal de você, e você está acreditando nas mentiras do diabo. Se todos os dias eu for acreditar em uma mentira que o diabo me conta, através de mim mesma, através de outras pessoas, nem da cama eu levanto. E eu tenho certeza que é assim com você também.
Então eu quero te dizer, desvincule hoje do passado, para que você avance no que Deus tem para a sua vida. Talvez Deus derramou uma promessa sobre você, de que você seria um homem e uma mulher próspera, de que você teria uma profissão, de que você seria, conseguiria se formar. Mas um dia um vínculo do passado, te prendeu e você não consegue avançar. Mas eu quero declarar que as armas do inimigo, elas não são maiores do que o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar que as palavras, do inferno, elas não são maiores do que Deus tem para a sua vida. Amém? Maior é o Deus que está em você. Maior é o Deus que te deu a palavra do que o diabo. Glória a Deus. Diga aleluia. Então eu quero declarar que a novidade de Deus, ela já está diante de você. Aprenda a se adequar ao tempo e à estação que Deus derramou sobre você. Quando nós saímos, do inverno para o verão, o que nós fazemos com as roupas do inverno? Nós guardamos as roupas do inverno, porque elas não servem mais para uma nova estação. Não tem como você viver o verão com um casaco de frio do inverno. Não se adequa, as roupas do inverno no verão. O que eu estou tentando te dizer é, aprenda a se adequar, com a vestimenta nova, com um posicionamento novo, com a palavra nova para a nova estação que Deus está derramando sobre a sua vida. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Libera espaço para a nova atualização divina sobre você. Talvez você ainda não é o que gostaria de ser, mas se comporte como se você fosse. Talvez você pode estar enfrentando uma doença, um diagnóstico, mas se comporte como se você já fosse curado. Se aproprie da cura. Talvez você tenha o sonho de ser mãe. Talvez, você deseja isso sobre você e você ainda está no caminho, no processo, mas já se comporte como se você fosse, montando enxoval, comprando as coisas. Isso é a fé. A fé, ela não vê para crer, mas ela primeiro crê para haver. E muitas vezes nós precisamos estar manifestando a nossa fé na nossa vida de acordo com aquilo que nós recebemos e nós cremos. Não tem, como nós sermos e dizermos que somos cristãos se nós não expressamos a nossa fé através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Então, eu quero que você aprenda algo nessa noite. Você pode ainda não ser o que você gostaria, mas já se comporte como se você fosse. Amém? Porque isso é nós estarmos expressando a nossa fé. É nós não estarmos precisando ver o mar aberto para passar diante dele. Não, pisa no mar e ele se abrirá. Não espere, você está vendo, circunstâncias favoráveis. Não, porque circunstâncias favoráveis e promessa e fé, elas não, falam entre si, elas não caminham juntas. Não tem como, muitas vezes Deus libera uma palavra sobre nós, mas o cenário atual não combina com a palavra que Deus liberou. Isso não significa que não
vai acontecer, mas significa que Deus está te forjando, que Deus está te preparando nesse processo, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Aprenda a chamar a realidade do seu futuro para o seu presente. Aprenda a chamar a realidade de promessas futuras para o seu presente, porque isso será um combustível extraordinário para você passar pelos processos. A forma como nós passamos pelo processo, ela faz toda a diferença em como nós nos chegaremos à realidade da nossa promessa. E isso é tão claro porque Deus não tinha tantos anos para que o povo dele enfrentasse aquele deserto. O deserto era apenas um local passageiro e rápido para o povo conquistar a terra prometida, mas foi a forma como o povo de Israel passou pelo deserto que os fez ficarem tantos anos naquele lugar. Talvez você esteja prolongando os desertos da sua vida, porque você está se vitimizando, e Deus não te chamou para ser vítima de nenhuma situação, ainda que ela tenha sido muito difícil, ainda que ela tenha sido muito dolorosa. Deus te chamou para ser protagonista da sua história. Deus te chamou como filho e filha que tem uma promessa dele sobre você e que vai reinar sobre toda e qualquer circunstância, amém? Então nós precisamos aprender que vida e morte, elas estão no poder da nossa língua. Vida e morte estão no poder da nossa boca. Aquilo que você fala é aquilo que você atrai. Se você é uma pessoa que só murmura, se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa que enxerga, sabe, a realidade de uma maneira distorcida, é difícil você atrair o favor e a graça para a sua vida. Quantos aqui gostam de ficar perto de pessoas que só murmuram? Tem alguém? Ninguém. Nós não gostamos de estar perto. Então, não seja essa pessoa, porque nós, muitas vezes, com a nossa boca, estamos atraindo maldições para a nossa vida. E a nossa vida e morte estão no poder daquilo que nós declaramos. Então, aprenda aquilo que você vai declarar sobre a sua vida, amém? O que é um odre? Por que a Bíblia está dizendo que nós não podemos ser odres velhos? O que é um odre? Odre, ele era um recipiente feito de pele de animal, de couro, para armazenar as bebidas, especialmente o vinho. O vinho era colocado no odre, ainda sem fermentar. E quando ele era colocado nesse recipiente, a fermentação começava e dentro desse recipiente ele alcançava, sabe, o estado perfeito do vinho. À medida que o vinho fermentava dentro do odre, o odre ia se expandindo, o odre ia aumentando, o odre ia crescendo. E quando a fermentação acabava, significa que o odre já tinha chegado no ponto de expansão. Então, para cada vinho novo, era necessário um odre novo para receber aquele vinho. Porque como o vinho era expandido dentro daquele lugar, como o vinho era fermentado dentro daquele lugar, o odre também se esticava de acordo com que o vinho era fermentado. E aí o odre, sabe, era expandido, ele crescia para fermentar aquele vinho, para que ele chegasse no seu estado perfeito. E então
sabe, depois que o vinho saía daquele odre, não tinha como colocar um outro vinho lá dentro, se ele não fosse restaurado. E aí Deus está nos dizendo que para nós recebermos, sabe, a nova atualização, para nós recebermos as novas bênçãos, para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos estar completamente renovados no Senhor, amém? Não dá mais para aquele odre receber um vinho novo, porque ele não tem mais capacidade de elasticidade, ele não tem mais como crescer. O limite de expansão já aconteceu. Isso fala sobre nós termos um coração maleável. Isso fala nós estarmos abertos para a expansão de algo novo sobre nós. Porque o que adianta, sabe, ter vinho e não ter aonde colocar? O que adianta ter óleo e não ter aonde derramar? Deus não vai comprometer aquilo que Ele quer derramar em estruturas que não suportam. Deus não vai derramar e comprometer, sabe, aquilo que Ele quer nos entregar, se a nossa vida não está comportando e condizente com aquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. O vinho novo, ele representa, sabe, aquilo que Deus quer derramar sobre nós. É a unção fresca, é a salvação, é a paz, são os frutos do Espírito, são as bênçãos. E para isso você precisa ser um odre novo. Tem algo novo da parte de Deus te esperando. Eu quero dizer que a próxima fase da sua vida, ela será muito melhor e muito maior do que você tem vivido até hoje, sabe? A novidade do que Deus tem para você, ela é muito maior do que aquilo que você já experimentou até hoje. Sabe, a palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no nosso coração. É aquilo que Deus tem preparado. Só que muitas vezes nós estamos tão acostumados, sabe, com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos, sabe, tão sem perspectiva de um futuro, de algo novo. E nós, sabe, esquecemos de entender que Deus, a porção que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, ela é diária, ela é todos os dias. Então não acorde, sabe, mais estagnado e cansado de ter que viver mais um dia. Acorde renovado, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá as estratégias corretas para esse dia. Senhor, me faça bem-sucedido neste dia. Senhor, me dê a sabedoria para que eu seja um solucionador dos problemas desse dia. Mude a sua ótica, mude a forma como você enxerga o mundo. Ainda que esteja tudo dando errado, ainda que esteja tudo difícil, eu quero te dizer, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Existe livramento chegando sobre você, existe livramento chegando sobre a sua casa. O Senhor é aquele que tem uma novidade para a sua vida. O odre novo representa você preparado para o novo que Deus tem para liberar. Odres velhos não têm elasticidade, eles ressecam, eles se rompem. Não adianta pedir bênçãos novas se você está com hábitos antigos, sabe? Abra mão dos hábitos, abra mão das construções e das convicções que muitas vezes não estão condizentes com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus quer derramar. Sabe, chega de deixar o medo te paralisar. O medo não pode te paralisar mais. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de crescer.
dizer, não tenha medo de abrir a sua boca e falar. Sabe, eu quero declarar que as derrotas e as maldições, elas podem ter alcançado talvez pessoas da sua família, mas elas irão parar em você. Elas não alcançarão a sua vida. Sabe, a minha família existe uma maldições hereditárias. Eu declaro maldições hereditárias não irão te alcançar. Maldições hereditárias alcançaram todas as mulheres da minha família. Todas eram estéreis. Aquelas que engravidaram um dia, elas perdiam uma vez, elas perdiam duas, elas perdiam três, até que chegou a vez da minha mãe. Até que um dia a minha mãe engravidou. Foi uma gestação difícil, foi uma gravidez difícil. Eu nasci aos 6 meses de vida. Eu fiquei mais de meses, quase um ano, em uma incubadora, sabe, lutando para vencer. A minha mãe disse, e tem lá no registro do meu cartão de nascimento, que eu tinha 690 gramas. Improvável. Improvável, sabe, um feto nascer com 690 gramas e viver, e talvez viver sem sequelas. Sabe, o decreto para a minha vida era de morte. O decreto para a minha vida era de falência. Sabe, eu poderia até viver, mas seria com múltiplas doenças. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho, sem nenhuma doença, sem nenhuma sequela, viva, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, quando eu fui ter os meus filhos, foi difícil, foi. Não foi como eu imaginei, não foi como eu queria. Ganhar um bebê saudável, pegar nos braços e ir embora para casa, não. Foram dias de lutas, foram dias de guerra. Sabe, os dois, a Clara e o Zion, ficaram entre vida e morte. Receberam um diagnóstico de morte, sabe, quando nasceram. Mas eu declarei naquela UTI de joelhos: nenhuma maldição hereditária irá me acompanhar. Os meus filhos irão nascer, os meus filhos irão viver e serão testemunhos de Deus sobre essa terra. Eu quero declarar: as maldições hereditárias, elas não irão te acompanhar, elas não irão acompanhar a tua casa, a tua família. Sabe, eu quero declarar: mas fulano, ciclano, beltrano morreu de câncer e hoje eu estou enfrentando um diagnóstico. Esse diagnóstico não é para a morte, mas é para a vida, porque o Senhor te deu vida e vida em abundância. Mas todos os casamentos da minha família, eles foram fracassados. Sabe, houve divórcio. Eu quero declarar: o seu não haverá. Você casou para ser bem casado e bem casada, até que a morte o separe. Mas existem maldições me acompanhando a minha família. Eu quero declarar: nenhum decreto de maldição irá acompanhar nem você e nem os seus filhos, porque acaba em você. De você em diante é a bênção de Deus, é a bênção geracional, é a bênção que enriquece, não acrescenta dores. Sabe, é a paz, é a salvação, é a prosperidade. Eu quero declarar sobre a sua vida: de você em diante, você viverá coisas extraordinárias na presença de Deus. Amém? E para finalizar, nós já estamos acabando.
Eu já acabei até com o meu tempo aqui, misericórdia. Mas um odre velho, ele não é descartado. E essa parte que eu estava, estudando e lendo, ela me impactou de uma maneira extraordinária. Porque a tendência de descartar aquilo que é velho, aquilo que aparenta não ter mais utilidade, ela é do homem, mas ela não é de Deus. Deus, ele não descarta, mas Deus, ele é aquele que renova. Eu fiquei curiosa em saber o que se faz com um odre velho. O que podemos fazer com um odre velho? E eu fui buscar no ChatGPT. Eu fui pesquisar no ChatGPT o que se faz com um odre velho. Como fazer para que um odre velho, para que essa bolsa que carrega, algo tão importante como o vinho, que representa a alegria e a unção do Senhor sobre as nossas vidas através do óleo, para ser renovado. E as respostas que eu tive foi: mergulhe na água por 3 semanas e em seguida escove com azeite de oliva. Meu Deus, isso é tão profético. Mergulhe o odre na água por algumas semanas e depois escove, renove ele com azeite de oliva. Nós sabemos que o mergulho, nas águas do Espírito é aquilo que nos limpa de toda impureza, de todo pecado. Nós sabemos que quando nós queremos ter uma vida nova, mais intimidade com Deus, nós mergulhamos fundo na sua presença. E que a unção do Senhor, quando é colocada sobre nós, ela nos fortalece para recebermos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas.